Na, na última aula, nós terminamos, né, falando sobre o exemplo de cache, né, e o cálculo em si, principalmente para mostrar o uso, né, do custo, principalmente, de usar ou não, né, um cache, né. Mas a gente vai dar início, né, agora falando sobre um serviço também que é muito utilizado, né, é um serviço muito antigo, claro que antigamente ele era um pouquinho mais caótico, muito mais chato, né, de se fazer, que é a transferência de arquivo, né, o nosso famoso protocolo FTP. A ideia do protocolo FTP é fazer com que o usuário interaja, né, por meio, né, através de um agente, que a gente chama de agente de software em si, de um usuário FTP, entre um usuário e um servidor FTP. Antigamente, para eu fazer esse tipo de acesso, era bem, eu falo burocrático, né, porque não era tão simples. Hoje em dia, uma simples página, você é capaz de fornecer, né, no caso, clicar e fazer um download usando o FTP em si. Então, a ideia, toda vez que a gente trabalha, né, quando a gente faz o FTP, principalmente, é essa facilidade, né, em si. Mas o protocolo, ele funciona principalmente utilizando, né, o protocolo HTTP, né, que via browser, né, você consegue funcionar, trabalhar com ele, e ambos vão utilizar o famoso protocolo TCP, que a gente vai falar mais para frente nas próximas aulas sobre ele, né, também que é um protocolo de transferência, né, e de controle principalmente. Esse protocolo, né, ele tem o conceito da interface, né, do usuário, e um cliente FTP. O usuário geralmente tem acesso a essa interface, geralmente, e o cliente, né, que a gente chama de cliente FTP, que o usuário indiretamente acessa através da interface, vai ter acesso, por exemplo, a um sistema de arquivo local. Por quê? Você precisa copiar, transferir um arquivo de um ponto para outro. Geralmente, esse outro ponto é um servidor FTP. Então, ele faz o que a gente chama de sistema de arquivo remoto, onde eu copio como se eu tivesse localmente naquela máquina que eu estou fazendo o download. E eu jogo para esse outro servidor também, fazendo, né, o download ou o upload, né, em si, de uma maneira muito mais simples, né. Então, ele faz acesso sempre ao sistema de arquivo local, né, no caso, o cliente FTP, e o servidor FTP faz no caso, o arquivo remoto. Lembrando que o protocolo, o FTP, ele utiliza o que a gente chama de duas conexões paralelas em si, e essas duas conexões paralelas vão usar portas diferentes, né, então, existe a porta 21 e a porta 20. Essas duas conexões, né, entre o cliente e o servidor, utilizando portas diferentes, cada uma tem uma finalidade, né. A porta de controle, né, ela vai enviar tipos de informações entre hospedeiros, por exemplo, usuário, senha, comandos, por exemplo, quer listar, quer enviar, quer receber, né, informações que são enviadas, que a gente chama até fora da banda em si. E ela vai permanecer sempre aberta durante toda a sessão. Então, ele envia o arquivo, né, então ele abre essa nova conexão através, né, que a gente chama da porta 20, que é a conexão que a gente chama conexão de dados. Então, ele abriu a conexão, ele envia o arquivo, né, de fato, através da porta 20. Então, uma que a gente chama de conexão de controle, que é a porta 21, e a outra é a porta 20, que é a conexão de dados, é onde o arquivo vai ser realmente enviado. Lembrando que ela permanece aberta, principalmente durante toda a sessão em si. Então, o controle, então, através da porta 21 e o de dados através da porta 20. Toda vez que a gente fala das camadas, né, principalmente toda vez do FTP, a gente tem alguns comandos, né, claro que às vezes vocês nem vão visualizar, só se você realmente logar especificamente num servidor em si, você não utiliza muito diretamente esses comandos. Mas, por exemplo, tem o username, né, que é identificar o usuário no servidor, né, e o pass, que seria para digitar a senha.
O list geralmente serve para você pedir para o servidor enviar uma lista, né, com todos os arquivos existentes naquele diretório. O RETR, né, file name é para extrair o arquivo, né, e o store, né, seria o STOR, ele é usado para armazenar o arquivo no diretório, tá? Então, são comandos que, às vezes, a gente faz de uma maneira automática, né, principalmente se vocês usam, às vezes, através do HTTP, um clique, ou quando você faz, por exemplo, você digita um usuário e uma senha, você automaticamente, por trás disso, você está usando, né, esses comandos por trás do FTP. Existem também algumas respostas típicas, né, como qualquer protocolo, principalmente mensagens de erro e mensagens de sucesso, né. Então, 331 é o código que fala que o nome do usuário está ok, e em seguida requisita a senha. 125, ele informa que a conexão já está aberta e vai iniciar a transferência. E as mensagens de erro, né, que é a 425, que não é possível abrir a conexão de dados, e 452, que existe um erro ao escrever o arquivo. O protocolo FTP, ele é um protocolo simples, né, o básico que a gente geralmente tem que saber sobre ele é isso, né, em si, ele não é como fala, é um serviço simples, né, principalmente de uso em si. O próximo serviço, né, o próximo que a gente também utiliza e utiliza bastante é o nosso servidor de e-mail, né. Esse nosso servidor de e-mail, a gente trabalha com ele já de uma maneira tão direta. Antigamente, antes de a gente utilizar bastante a internet em si, a gente não trabalhava tanto com essas características por exemplo, eu precisava, por exemplo, de um servidor de e-mail físico mesmo na minha empresa, aonde fosse, eu teria que ter essa característica. Mas, hoje em dia, com a internet, a gente conseguiu ser mais livre um pouco, principalmente porque agora a gente utiliza via browser, né? Antigamente eu tinha que ter um sistema para acessar esse servidor de e-mail, e hoje em dia eu posso fazer isso de uma maneira mais simples. Porém, a característica, a forma de trabalhar com e-mail é a mesma, tá? Só a facilidade em si, né, de eu não ter a figura de um servidor ali, que eu tenho que configurar e tudo mais, apesar de que a gente configura também, principalmente se você quiser usar um Outlook, por exemplo, que é um aplicativo já da máquina, né, onde você quiser trabalhar. Mas hoje em dia, às vezes, a gente quase não utiliza, a gente utiliza via browser mesmo, que é pela simplicidade. O e-mail, ele tem o que a gente chama de 3 componentes principais. A gente tem o agente de usuário, né, o servidor de e-mail, e o principal, que é o protocolo de transferência, né, de e-mail, que a gente chama de SMTP, né, o Simple Mail Transfer Protocol. Quando a gente fala dessas 3 componentes, né, eles estão interligados, né, em si. Os agentes de usuário, né, são onde está principalmente a informação no usuário em si. Então, esse agente do usuário vai estar distribuído em vários lugares, em vários tipos de equipamento. Hoje em dia, a gente pode ter até celulares em si voltados, né, para ser um agente de usuário. O meu servidor de e-mail, que é o principal cara que é responsável principalmente de ter a caixa, né, de correio do usuário em si, e o protocolo em si. O protocolo, se vocês notarem aqui na figura, esse protocolo, ele que é responsável se vocês notarem aqui, de fazer como fala? De fazer a conexão, ó. Vocês podem perceber que é ele que conecta entre todos os servidores, é ele que transfere todas as informações em si entre os servidores de e-mail. Então, dentro desse servidor de e-mail, também, ele tem uma característica que vocês podem ver, que é a fila de mensagem, né, de saída, e cada amarelinho desse é uma caixa de correio de um usuário em si. Já lá no agente do usuário, a gente tem o conceito, né, do leitor de e-mail, né, aí onde você pode fazer
compor, você pode editar, você pode ler, você pode fazer o que você quiser relacionado ao e-mail dentro do agente de usuário. Existem alguns exemplos, né, a gente pode, físicos, né, em si, o Outlook, o Thunderbird, o iPhone cliente e-mail, aí dependendo do, por exemplo, se a gente estiver utilizando Android também, ele é possível vocês configurarem. No agente de usuário, você pode enviar as mensagens e receber as mensagens pelo servidor, né? Então, você sempre vai estar ligada a um servidor de e-mail. Então, vocês podem sempre notar que eu sempre tenho um agente de usuário que vai estar sempre ligado a um servidor de e-mail, porque é o servidor de e-mail que é responsável por enviar as informações, principalmente por fazer a troca através do protocolo SMTP. Algumas coisas alguns detalhes, né, em si, principalmente quando a gente está falando do servidor de e-mail, é que eu tenho o conceito de caixa de correio, né, em si. Essa caixa de correio vai ter todas as mensagens recebidas para aquele usuário, né, em si. Então, cada amarelinho desse seria uma caixa de correio. A fila de mensagem de saída, né, as mensagens, né, daquele servidor de e-mail em si. E o protocolo SMTP, é ele que é realmente responsável por fazer o envio de mensagens entre os servidores, né? O cliente geralmente envia para o servidor de e-mail e o servidor faz o envio para o servidor correspondente. Então, ele envia uma informação e o servidor de e-mail vai trocar essa informação, por exemplo, com o servidor responsável para receber aquele e-mail. Tá? Então, eu tenho a figura do agente, que vai conversar com o servidor, e o protocolo SMTP, que é responsável por fazer a troca de mensagens entre servidores, troca de e-mails, né, entre servidores em si. Então, aqui é uma visão, né, do sistema mais bonitinho, né, em si, do correio, onde eu tenho os protocolos, né, a fila e o agente de usuário. Percebam que aqui ele mostra a característica de eu ter as redes, né, em si, né, cada agente do usuário é ligado a um servidor de correio, e é através deles que eu tenho a troca, né, de mensagens através do protocolo SMTP. O protocolo SMTP, ele vai transferir essas mensagens de um servidor de correio para o destinatário. Então, por exemplo, quando a Alice envia uma mensagem para o Bob, né, então eu tenho a Alice, né, nesse primeiro passo, é o que a gente chama de agente Alice, né, que seria o agente de correio, enviando uma mensagem através do quê? Do meu servidor. O servidor, na verdade, do correio de Alice. Então, ele vai para esse servidor de correio. Nesse servidor de correio, ele vai para a fila de saída. Aí, através do protocolo SMTP, ele se conecta ao servidor de correio do Bob, que a Alice escreveu um e-mail para o Bob. Ele entra, no caso, percebam que ele não entra na fila em si, ele entra lá na caixa de correio respectiva, que é respectiva do Bob, tá? Então, toda vez que a gente tem essa característica em si, ele chega aqui. Aí, o Bob, quando ele logar, pedir para receber os e-mails, aí ele vai e envia a informação. Então, a caixa postal, né, vamos dizer assim, a caixa de correio dele, no caso, quando ele chega, que ele envia. E quando ele está enviando, já sai direto para o servidor para ser enviado. Mas e se esse cara aqui estiver fora? Né, que pode acontecer, né, principalmente quando a gente fala de servidores. Uma das características bacanas que o SMTP fez muito sucesso, e faz, né, muito sucesso até hoje, é porque ele fica aguardando até poder enviar, né, para o Bob. Hoje em dia, pela alta conectividade, isso quase às vezes não acontece, principalmente porque você fala assim, mas eu digitei lá meu e-mail, foi, professor, ele pegou e foi. Mas você sabe que ele, por exemplo, ele tá lá na sua caixa, lá no seu agente, ele já saiu. Mas você não fica vendo o que está lá dentro do seu servidor. Então, às vezes, ele não foi enviado ainda. Então, quando a conexão restaurar, aí ele vai lá e entrega para o servidor de correio.
Então, ele chega, fica lá na caixinha do Bob em si, na caixa postal dele, e ele envia a mensagem, tá? Uma coisa interessante, né, que acontece, né, eu acho bacana, porque hoje em dia tá tudo muito fácil, mas antes, para você escrever um e-mail, você precisava, bem dizer, quase programar, tá? Hoje, vocês simplesmente vai lá e preenche um formulário, né? Formulário eletrônico em si, onde ele tem uma coisa, já, por exemplo, para você preencher from, né, que é de, aí você escreve, né, de Alice, geralmente até, esse aí até já vem preenchido, dependendo do e-mail, né, em si, se você estiver usando mais de um e-mail, né, configurado, aí você pode até escolher em qual e-mail que você vai utilizar, para, né, que é o to, o Bob, né, no caso em si, e o subject, que seria o assunto daquela mensagem, né? A ideia dele, que após esse cabeçalho, que todo cabeçalho, ele sempre de mensagem, todo cabeçalho de mensagem, ele tem essas três informações. Essas, é claro que o subject, né, em si, você pode deixar em branco, é uma característica que você não é obrigatório, mas ele existe, tá? Depois desse cabeçalho, tem uma linha em branco, e depois é o corpo da mensagem, geralmente em ASCII2. Claro que a gente não escreve em ASCII2, né, mas quando você transpõe essa mensagem, é dessa forma que ela vai. A ideia, por exemplo, de enviar uma mensagem, por exemplo, você pode utilizar o comando o telnet, por exemplo, você pode dar telnet, o nome do servidor, né, e o 25, que seria a porta em si, que é utilizado pelo servidor SMTP. Então, são características da mensagem em si. Toda vez que a gente usa o protocolo TCP para transferir, né, o que a gente chama até de forma confiável, ele vai sempre usar a porta 25, como eu falei anteriormente. É uma transferência direta, porque você envia de um servidor de um servidor que está enviando aquela informação para um servidor que vai receber essa informação. A gente tem algumas fases, né, que a gente chama de handshake, né, que é a conexão em si. Quando a gente fala handshake, principalmente, que é como se fosse o conceito mesmo de aperto de mão. A transferência da mensagem, então, quer dizer, eu abri a conexão, que é o handshake, a transferência da mensagem, quer dizer, eu envio a mensagem que eu estou querendo enviar para aquele meu servidor, e eu encerro aquela conexão, né? A interação entre eles em si é através de comandos, né, e a resposta, né, através de status, né. A ideia dele que vai ser a mensagem em ASCII, né, no caso de 7 bits, né, no caso, são características, né, a gente quase não visualiza, mas são informações importantes, que quando a gente fala do protocolo em si, né, o protocolo de acesso ao correio, como eu falei para vocês, existem mais de um protocolo. O principal é o protocolo SMTP. O protocolo SMTP, ele é responsável para enviar aquela mensagem de um servidor para outro servidor, e principalmente para que aquela agente, Alice, envie a informação para um servidor, e aquele servidor que está enviando a informação envie para o recebedor, que seria, no caso, o correio de Bob. Só que um detalhe importante, para o Bob buscar aquela informação no servidor, ele não necessariamente não vai utilizar o protocolo SMTP, porque ele não está enviando, ele quer receber a mensagem. E para receber a mensagem, ele pode usar, né, utiliza, principalmente o POP3, é o mais famoso, mas ele pode utilizar o IMAP ou o HTTP, que são formas, né, principalmente que a gente utiliza de acesso via browser. Mas os principais protocolos, principalmente quando você vai lá configurar um sistema, né, de e-mail, né, o próprio, principalmente no celular, né, porque é o principal que a gente tem utilizado, eu principalmente só utilizo esses sistemas no celular, você precisa configurar. Porque para enviar, sempre vai ser SMTP. Mas para você ir lá buscar no servidor essas informações, já não é o protocolo SMTP. É uma grande confusão que as pessoas confundem, né, quando a gente está falando de servidor de e-mail. Então, para enviar, eu sempre vou utilizar o protocolo SMTP. Para receber aquela informação, eu uso
para capturar aquela informação, eu uso o protocolo POP, né, em si. Então, são características, né, em si. Aqui eu tenho um cenário onde a Alice, né, ele vai chamar aqui, a Alice vai chamar um agente de usuário, né, no caso, né, ele chama, no caso, um servidor de e-mail de Alice, né, e ela quer mandar uma mensagem, né, para o seu servidor. Então, ela envia, automaticamente já fica na fila de mensagem, né, tá numerado aqui o item 3. Aí, lá, o servidor de e-mail, ele vai abrir uma conexão TCP lá para o servidor de e-mail do Bob, né. O cliente lá, no caso dele, vai enviar a mensagem através dessa conexão TCP. Então, ele pega aquela mensagem que está aqui na fila e envia para o servidor de e-mail do Bob. E aqui, eu estou apontando até para a fila, mas, na verdade, até o desenho está até correto, ele envia para a caixa de correio do Bob, igual eu falei anteriormente. Aí o Bob vai lá, através do agente de usuário, e quer ler aquela mensagem. Então, nessa conexão aqui, já não é mais o protocolo SMTP, é o protocolo, no caso, que eu falei para vocês, o POP3 e o MAP. São protocolos principalmente para poder receber aqueles e-mails que estão no meu servidor. Cada um tem uma característica diferente. A ideia, né, todas as vezes quando a gente fala, né, do protocolo SMTP, ele tem algumas características. Interessante vocês, antes da gente falar sobre DNS, é muito importante vocês entenderem que tanto o SMTP, ele tem as características, mas principalmente quando eu falei para vocês que a gente tem o POP e o IMAP, ele tem duas características importantes, principalmente quando você vai configurar. Para descarregar as mensagens, por exemplo, ele tem características de ficar offline e outro fica online. Então, depois, posteriormente, vocês podem pesquisar a diferença entre esses dois protocolos, que são dois protocolos para eu poder receber as mensagens do meu servidor de e-mail, mas eles têm características diferentes. Então, não é porque bonito nem nada, ele tem algumas características que, dependendo como você quer fazer, você pode configurar um ou outro. O mais utilizado, igual eu falei anteriormente, é o POP, tá? Principalmente, quando a gente fala um outro serviço, né, principalmente quando a gente fala de aplicação de rede, é o servidor DNS, né? Esse servidor DNS, ele é um servidor, né, de resolução de nomes, né? Então, toda vez que a gente fala, falei resolução de nomes, não, é um sistema de nome de domínio. A gente tem um conceito que, quando a gente está no ser humano em si, a gente tem nomes, né? Você tem vários identificadores. Você, por exemplo, como pessoa, você tem seu nome, você tem seu sobrenome, você tem seu CPF. Por exemplo, você pode ter um número de passaporte, vários, dependendo até do país, você tem características e identificadores diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam muito o número de serviço social, um nome desse. E o host de internet, os roteadores, ele tem o que a gente chama de endereço IP, também que a gente vai falar mais para frente sobre ele, para endereçar aqueles dados, aquelas informações, né? A ideia dele é, claro que a gente não utiliza o IP, geralmente a gente usa um nome. Cada nome daquele vai estar associado a um IP, né? Então, existe uma correlação entre o nome e o IP. Para a gente não utilizar esses nomes, então a gente, para conciliar, o que a gente chama de serviço de diretório, né, de nomes em si, traduzir um nome de um hospedeiro, por exemplo, para o endereço IP, isso é a tarefa do sistema de nome de domínio, né? Então, ele faz essa tradução em si, essa é a principal tarefa do DNS, né, em si, ter esse banco que a gente chama de banco de dados distribuído. Tem uma hierarquia, a gente vai falar um pouquinho sobre essa hierarquia de servidores, né? Ele é um protocolo da camada de aplicação, principalmente, que faz com que eu tenha um acesso ao que a gente chama de banco de dados, de base de dados distribuída, para fazer consulta nesse banco de dados, né? A ideia dele
de mapear o endereço, igual eu falei aqui, ter o IP e o nome, né, ter correlação entre eles em si, como eu vou mapear? Ele vai mapear usando o que a gente chama de sistema de nome de domínio, o famoso DNS. Então, ele tem essa base de dados distribuídas, igual eu falei, de uma maneira hierárquica. Ele continua sendo um protocolo da camada de aplicação, e a ideia dele é resolver um IP em um nome, ou um nome e um IP. Ele faz essa tradução desses endereços em nome. Ele é um protocolo muito importante, principalmente quando a gente fala na internet em si, e ele se torna, né, vamos dizer assim, um pouco complexo, principalmente por ele armazenar muitas informações, por ele ser em si, que a gente, é um serviço de diretório, uma base de dados dessas informações. O DNS, ele provê alguns serviços importantes, né, principalmente, né, ele tem o conceito de apelidos, que a gente pode chamar de alias, né, em si. Ele tem apelidos, por exemplo, para um servidor de correio, ele pode, por exemplo, fazer uma espécie de distribuição de carga, né. Então, quando a gente fala de serviços, né, ele faz a tradução, a principal dele é traduzir, né, o nome para um endereço IP. Ele também tem o serviço, né, no caso, de dar apelidos, né, em si, né, principalmente, a gente chama de nome canônico. Quando a gente fala nome canônico, é você pegar, vocês notaram lá no Threshold que a gente utiliza uma estrutura muito grande, né, ele utiliza os pontos para dar o nome, né, em si, de vários servidores em si. Ele utiliza esse nome canônico usando os pontos, às vezes ele fica muito gigante, então ele utiliza o que a gente chama de apelido, que é também o famoso alias. Um apelido do servidor de e-mail também, que é muito utilizado, então às vezes ele não usa o nome canônico do servidor, ele pode simplesmente usar um alias, não um apelido para isso. O conceito de distribuição de carga, né, ele é um servidor replicado, né, ele tem muito endereço IP, e esse endereço IP vai sempre corresponder a um nome. Quando a gente fala hierárquico, né, que ele faz a consulta, né, a gente fala que a gente pode fazer até uma distribuição de carga, mas por que eu, por exemplo, não posso simplesmente centralizar esse DNS lá, tem um lugar fixo para isso? Isso não vai ocorrer, principalmente porque se você centraliza alguma coisa, você aumenta o contexto da falha. Quer dizer, se você deixar ali naquele ponto, eu posso ter uma falha, e se aquele servidor falhar, eu não tenho uma resolução, né, de nomes em si. Um volume de tráfego, por exemplo, muitas consultas do DNS, que às vezes já é gerada mesmo, por vários milhares de hospedeiros que eu posso ter, ele pode sobrecarregar e não me responder. Então, a ideia dele de ter, por exemplo, a centralização desse DNS não ser possível. Estar próximo de todos os clientes também não é necessário, né, tá próximo, você não precisa necessariamente ter um seu servidor de uma base de dados de DNS próximo, você pode tem problema algum. E a facilidade de manutenção em si, principalmente, manter atualizado esses registros, né, a ideia dele de centralizar também atrapalharia muito a manutenção. Então, essa atualização, essa estrutura que ele utiliza é interessante de não estar, né, principalmente, porque uma das, né, grandes preocupações é que ele não é escalável, né, então a gente não consegue fazer esse tipo de estrutura. Então, hoje em dia, esse serviço hierárquico funciona bastante, né, e consegue transpor, né, todos esses problemas de tráfego, de ter um servidor, uma base de dados próximo e a facilidade de manutenção, tá? O serviço de DNS é os que a gente chama de serviço de diretório em si, né, a gente não tem nada isolado, né, toda vez que a gente tem o que a gente chama de mapeamento, a hierarquia, ela existe em si, né, essa hierarquia entre os servidores, eu tenho o servidor de raiz, né, onde eu tenho
servidor principal, né? Tenho o meu servidor DNS raiz. Aí, nós temos algumas características que alguns já devem conhecer, por exemplo, quando a gente fala os servidores DNS de .com, .org, né, de organização, .edu, que, por exemplo, é do IF, né, em si. Por exemplo, embaixo desses servidores, eu tenho os servidores DNS do Yahoo, por exemplo, .com, né, Amazon, servidores DNS, por exemplo, da PBS.org, servidores DNS PolyEdu, principalmente, né, são universidades em si, esses servidores principais. Então, percebam que eu tenho, a hierarquia em si, né, eu tenho um servidor DNS que, acima dele, eu tenho um servidor de DNS só para educacional, né, e acima dele eu tenho os que a gente chama de servidores DNS raiz, que não é único, são vários servidores que são considerados servidores DNS raiz. Então, eu tenho essa estrutura, né, por exemplo, quando um cliente quer usar o Amazon.com, né, ele consulta primeiro o servidor raiz, né, em si, para achar o servidor.com, e o DNS.com manda, né, no caso, o serviço da Amazon para .com. Então, a ideia dele de receber, ele vai pesquisando assim, ó, esse servidor pesquisa nesse primeiro, se ele não encontrar uma resposta, ele vai num servidor acima, tá? É claro que entre quando a gente fala esse aqui, eu posso ter mais servidores, né, principalmente interligados, eles não são únicos, tá? Então, aqui, esses servidores DNS aqui, eu posso ter vários outros servidores conectados nele para fazer essa conexão. Então, ele tem essa característica, né, ele vai tentar fazer essa resolução de nome em si. A gente vai parar aqui, tá? Porque senão eu vou me empolgar e a gente não vai terminar. Deixa eu... A gente continua na aula que vem. Deixa eu parar aqui.